Trabalho de ensino religioso, a concepção transformista do homem. Antes de tudo começar, o que é uma concepção? Segundo o dicionário, concepção é a ação ou fato de ser concebido ou ato de fazer ideia. Mas sobre o que se refere o transformismo no trabalho? O transformismo aqui citado é o que causa grande impacto na sociedade, envolvendo a ciência e a filosofia. O que se admite é que as espécies se modificam ao longo do tempo, em respostas aos diferentes processos do meio. Admite também que as espécies não são imutáveis e que sofrem modificação ao longo do tempo, existindo espécies intermediárias até surgirem as formas atuais. No trabalho, apresentaremos duas teorias, a de Lamarck e a de Darwin. Para começar a entender, durante a segunda metade do século XVIII, começaram a surgir as primeiras ideias transformistas, contrariando o dogma criacionista. O centro da polêmica deixou de ser o fato de existir ou não evolução, passando a ser como funciona essa evolução. A teoria transformista introduz a ideia de que se refere à relação evolutiva entre o ser e o meio ambiente, ao longo do tempo necessário para o processo evolutivo. Propõe um mecanismo de evolução testável. Duas novas áreas do conhecimento vieram revolucionar a visão da ciência em relação da formação das espécies. A sistemática, desenvolvida pelo trabalho de Linneu, um botânico sueco que permitiu aos cientistas identificar semelhanças e diferenças entre seres vivos, e uma possível origem comum a todos eles, originando ideias evolucionistas. E a paleontologia, o estudo dos fósseis que revelou a presença de espécies distintas que não existiam na atualidade, contrariando a imutabilidade defendida pelo fixismo. Com isso, numerosos pesquisadores propuseram teorias tentando esclarecer esses fenômenos. Entre eles, Georges Leclerc, conde de Buffon, intendente do Jardim do Rei em Paris em 1739, referia a existência de variações geográficas entre os indivíduos da mesma espécie. O povoamento inicial teria sido feito por um certo número de espécies, as quais teriam sofrido uma sucessão de variações geográficas adaptativas, de acordo com as condições geográficas e a limitação do local para onde teriam migrado. Buffon é considerado um transformista porque admite que as diferentes espécies resultam em transformações por degeneração, lentas e graduais de espécies anteriores. Na medida em que admite a existência de lentas transformações, Buffon afasta-se das concepções fixistas, podendo considerar-se a sua concepção como precursora do evolucionismo. Buffon reconheceu que muitas conchas e ossadas pertenciam a espécies distintas e foi o primeiro a questionar a idade da Terra, tendo proposto que a sua verdadeira idade seria cerca de 75 anos e não de 6.000 anos, como se pensava até então. Apenas no século XIX, as ciências em geral abandonaram a visão estática do mundo. Até então, prevalecia a ideia de Newton, que apresenta explicações matemáticas para o movimento de planetas e objetos na Terra. Descobrimentos que revelaram grande diversidade de organismos que eram desconhecidos. Defendia a evolução como causa da variabilidade. Essa ideia levou ao enunciado da lei da transformação das espécies, que considera que o ambiente afeta a forma e a organização dos animais logo quando o ambiente se altera. Produz no decorrer do tempo as correspondentes modificações na forma do animal. As verdadeiras teorias explicativas de fato sobre o mecanismo da evolução só surgiram após uma rasa avaliação da idade da Terra. E assim concluiu-se a existência de uma evolução muito lenta ao longo de incontáveis gerações. Lamarck, a partir das teorias citadas anteriormente, enunciou a lei da gradação, segundo a qual os seres vivos não foram produzidos simultaneamente, mas sim começando pelos mais simples até os mais complexos. Darwin, porém, nos anos seguintes, recolheu dados de anatomia comparada, geologia e paleontologia, de tal modo que a teoria evolutiva de Darwin teve um impacto muito maior. Segundo Darwin, o ambiente selecionava os organismos cujas modificações os tornavam mais aptos. Os indivíduos que apresentassem características menos favoráveis encontrariam dificuldade para competir, reproduzir e sobreviver. Dessa forma, através da seleção natural, os indivíduos com características desfavoráveis tenderiam a quase desaparecer. As maiores críticas às teorias darwinistas estão relacionadas com a dificuldade em explicar o surgimento de estruturas complexas, que dificilmente teriam origem em apenas um acontecimento por ação da seleção natural, como o olho, o cérebro e etc.
created using Powtoon.